Próximo orador inscrito, deputado Padre João, do PT de Minas Gerais. Senhor presidente, deputado Isalci, Brasília recebe assim a visita de milhares de trabalhadores e trabalhadoras sem terra, que chegaram, visitaram esta casa, e aqui tivemos audiência, que teve em diversos ministérios, no próprio Supremo, cobrando a justiça social. É justa essa luta dos trabalhadores e trabalhadoras, porque nós temos que, enquanto agentes políticos, garantir a função social da terra. E há 500 anos que a gente tem muitas injustiças, com os indígenas, com os negros e com os sem terra. De um lado, um latifúndio que arrasa as nossas terras, as águas, as matas, que quer continuar com a destruição do meio ambiente e daquilo que de fato garante a vida para o povo, que são as águas e as matas. Está aí o grande imbróglio com o Código Florestal. Então a gente percebe que ainda falta responsabilidade no trato com a natureza. Há uma ganância que impedem as pessoas enxergarem a realidade e, sobretudo, enxergar também mais à frente no futuro, para as próximas gerações termos terras férteis e ter água que garanta a produção de alimento. Então, a nossa saudação ao MST, que está numa luta, e o nosso apoio à luta do movimento sem terra, como aqui o nosso apoio à comunidade indígena, sempre injustiçada, ao nosso apoio aos quilombolas, o nosso apoio aos atingidos por barragens, que eu quero parabenizar também a Presidência da República por esse seminário, que está sendo realizado também ontem e hoje com os atingidos por barragem. É o governo, junto com os movimentos sociais, discutindo um novo modelo energético. O modelo que nós temos aí é ainda um modelo injusto, um modelo que vem aprofundando essas injustiças. Então, que bom que os movimentos sociais se fazem presente em Brasília para garantir um novo modelo da agricultura. Está sendo realizado também, só na semana passada e nessa semana, 3 grandes seminários. Um produzido pela própria Anvisa, discutindo a situação do agrotóxico, a produção do agrotóxico, a comercialização do agrotóxico. Outro, na semana passada, realizado pela CONTAG, a nossa saudação à CONTAG, que produziu também um seminário sobre o agrotóxico, discutindo um novo modelo de produção. E também ontem, hoje, pela Fiocruz, está sendo também realizado o seminário do agrotóxico. Então os movimentos se fazem presente, várias organizações presentes, discutindo um novo modelo para o Brasil. Nós reconhecemos que nós avançamos nesses últimos 9 anos, avançamos bastante, em todas as áreas, mas sabemos que temos que avançar muito mais, sobretudo no que tange a reforma agrária. No que tange a reforma agrária, nós temos que avançar com a criança, o jovem, o homem e a mulher do campo, que se encontram ainda numa situação de injustiça. Há uma grande sinalização do governo, a educação do campo. Vossa Excelência tem acompanhado a tramitação da própria medida provisória 562, que vem garantindo justiça, uma educação de fato decente, acessível, diferenciada para, sobretudo, as nossas crianças e a nossa juventude rural, mas também para os adultos através do EJA. Acho que a gente consegue reparar esta injustiça no sentido da educação. Reconhecemos as ações do nosso governo que é nosso, é de fato um governo em disputa, mas temos que ser mais nosso, ou seja, ser mais popular.
no sentido de dar uma atenção maior ainda aos mais pobres do nosso país. Reconhecemos que foram milhões que saíram da miséria e da pobreza. Milhões que saíram da miséria e da pobreza. Mas ainda é inconcebível, a esta altura, a gente ter milhares e milhares de famílias sem terra e acampados, que estão acampados há 10 anos, 12 anos. É inconcebível termos milhares e milhares de famílias sem acesso à energia elétrica, né? Quanto que produzimos de energia? Milhares de famílias sem teto, né? Então, dentro de grandes avanços, o parlamento, nós temos que dar essa contribuição ainda maior, criando condições para o nosso governo avançar ainda mais ao encontro dos mais pobres. E quero concluir dizendo que nós não vamos avançar, não conseguimos avançar sem fazer aqui a principal reforma para o nosso Brasil. E não se trata da reforma tributária, como alguns pensam. A principal reforma no nosso país é a reforma política. Sem a reforma política, nós não criamos condições para fazer as autênticas reformas. Tudo não passará de uma enganação. Criar condições para as outras reformas importantes, de fato estruturantes, tem que fazer a reforma política. Esse é o alicerce, é a base principal. Por quê? Está aqui a prova. A correlação de forças aqui, ela não permite fazer profundas reformas. Porque a relação do público com o privado, ela é promíscua. A realidade está aí nos apresentando. E às vezes alguns ocupam essa tribuna como se fosse assim, os puritanos, como se não tivessem nenhuma dívida, nenhum esclarecimento ainda a prestar para a nossa sociedade. Como que se foram sempre íntegros nessa relação com o privado. Desde as campanhas, o nosso processo democrático, ele começa errado. E o que começa errado é difícil consertar. E o erro está nos financiamentos de campanha. É a iniciativa privada que banca as campanhas. E bancos estão aqui nessa casa, no dia a dia, enquadrando deputados, senadores, cobrando a fatura. Porque foram eles que bancaram a campanha. É o setor da mineração, siderúrgico, é o grande etanol, é mesmo nas petroleiros, o agronegócio. Então, basta ver as contas de cada um e vamos enxergar o setor econômico dominando o Congresso. Por isso que na reforma política, se a gente conseguisse avançar em um ponto, que é o financiamento público de campanha, nós já resolveríamos grandes partes dos problemas, garantimos de fato a verdadeira democracia, e aí sim, homens e mulheres nessas duas casas, comprometidos com o povo, e não comprometidos com a minoria, mas que domina, porque dominam o capital, porque tem os grandes recursos e que financiam campanhas e, portanto, tem os seus deputados e senadores. Então, eu conclamo, encerrando de fato, a população. Nós temos que ir para as ruas e pressionar, garantir a reforma política. E na reforma política, sobretudo, o financiamento público de campanha, que é a raiz das mazelas da nossa sociedade. Obrigado, senhor presidente.